Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Que bom. Bem, o assunto que nos traz aqui hoje para esse bate-papo é um assunto que eu posso dizer que é a única certeza que nós temos na vida. Eu brinquei hoje, numa conversa que eu estava tendo uma reunião remota, e o meu TDAH fez com que eu participasse. Eu fui para o local que eu achei que fosse a reunião e ela era por videoconferência. Bom, já estava lá, sinal que o ambiente estava mais preparado do que a minha casa, talvez, para conversar sobre isso. E eu conversando com esse companheiro que é do estado de São Paulo, né, do movimento espírita de São Paulo, eu ainda brinquei com ele, a gente estava falando sobre o que a gente faz aqui na vida, como é que funciona, que a gente tem as nossas tarefas, né? Beijo, a Márcia. E que a vontade nossa é deixar tudo mais ou menos organizado e pronto para que a gente possa ir deixando alguma coisa que não só erros, né? Para aí eu posso ir em paz. Aí o pessoal começou a rir, falou, mas você está pensando em ir? Eu falei, não, eu não estou pensando em ir. É porque eu não sei quando eu vou. Quando eu nasci não veio no meu manual de instruções ali data de validade, não vem, né, assim, vai ter tanto vencimento, término da energia vital, não tem nada disso. Eu não sei qual é o tempo, qual é a duração dessa minha existência. E aí o pessoal riu e falou, poxa, é verdade. Eu falei, é assim que funciona mais ou menos a nossa vida. Então a única certeza que nós temos, e ela está dentro de nós, é uma certeza que já é natural, é da chamada popularmente morte. Não é? A palavra morte, quando se fala na morte, a gente usa essa palavra com um peso, né, uma carga, né, ela é desenhada, ela é colocada como algo negativo, como algo aterrorizante, amedrontador, né? Pintam a imagem dela como uma foice, aquelas várias ilusões que nós temos, que são nada mais, nada menos do que fruto das nossas dúvidas, nossos medos, nossas dificuldades. Aliás, o que nós mais temos, não vou colocar nós, não, eu vou ser mais egoísta, o que eu mais tenho é medo. Aí vocês decidam entre vocês aí o que vocês têm. O que eu mais tenho é medo. E um dos grandes medos é de o que eu acredito não ser verdade, né? Porque eu estou ali firmando nesse caminho e tentando, com as experiências da vida, com as vicissitudes e as dificuldades que nós temos constantemente, a tratar de forma mais natural a desencarnação. A desencarnação, ela, para nós, não só espíritas, mas espiritualistas de um modo geral, é tratado com um ar de naturalidade, né? Na teoria. A teoria é uma beleza. E eu sofri muito com isso. Na minha infância, na juventude, até eu justificar para mim as minhas reações. Que eu poder chorar, eu poder sentir, né? Só não pode fazer feio, né? Não pode passar vergonha, né? Dar chilique. Eu tinha um tio que gostava muito de frequentar e brincava nele em todos os velórios, e ele brincava, ele estava à toa, ia lá passear, ele chegava e falava, para chorar é tanto, choro com desmaio é tanto, brincando com isso, né? Porque exemplificando as reações que nós temos, muitos de nós temos, diante
desse momento que todos nós sabemos que vai chegar. Todos nós sabemos. Ele é a única certeza. Nós nascemos sabendo que temos nesse corpo, essa matéria, uma data de validade, um tempo de validade. Para essa pessoinha aqui que vos fala, essa pessoinha mais meio careca, já vi da minha carequinha aqui, mais gordinho, mais envelhecido um pouco. A nossa, pois é, né, Gustavo? Né? O Marcel riu lá atrás porque o dele não conta. A dele não conta. Mas a gente fica nessa coisa de ter que lidar com isso porque nos autodenominamos espíritas. Né? Os mexicanos, eles fazem festa no Dia dos Mortos. No Nordeste, em muitas regiões, eles bebem o morto. Eles fazem uma festa com bebida pela morte. Tive um conhecido aqui que o pai, quando faleceu, eles eram de origem baiana e eles fizeram isso, e é algo um pouco impactante. E nós espíritas temos que ser o quê? Na cobrança dos olhos alheios ou de nosso julgamento? Resignados. Mas, antes de adentrar o ponto, o cerne da questão, eu trouxe a minha solução porque eu choro. Eu sou o chorão. Eu choro de emoção, eu choro de raiva, eu choro porque choro, né? Eu tento controlar isso, mas nesses momentos de despedida, o meu coração diz o quê? Saudade. A saudade é uma coisa interessante. Para quem tem parentes aqui próximos, com vínculo, amigos, ou pessoas, ou familiares, filhos, quando nós nos despedimos, na iminência de uma viagem curta ou longa, né? O meu saudoso avô, ele chorava em todas as viagens que eu fazia. Se eu fosse sair daqui para Varginha, ele chorava na ida, chorava porque eu estava lá e chorava porque eu voltei. Então eu acho que eu tenho quem puxar. Ele falava, a saudade é muita. E quando ele desencarnou, e eu sempre perguntei para ele, eu falava, o senhor me promete que o senhor não vai morrer nunca? E nós somos espíritas por conta dele. E ele era um espírita que dizia que tinha medo da morte. É muito engraçado isso. Mas ele falava, te prometo, te juro, eu não vou morrer nunca. E o dia que ele partiu, eu aos quase 7 anos de idade me senti traído. Ele mentiu para mim. E isso fez com que eu desencadeasse um raciocínio que o que doía em mim não era ele ter mentido, porque ele não mentiu. Era como é que seria sem ele. O que doía era a saudade. Então eu digo, espíritas, espiritualistas, religiosos de qualquer religião, pode chorar, mas com educação, com medimento, né? Como Emmanuel já puxava a orelha do Chico, né? Se eu for morrer, morre com dignidade, não é isso? É mais ou menos isso que a gente quer antes de adentrar o tema principal, que é o momento da desencarnação. Esse tema, ele é um tanto quanto simples, porque a gente pensa de forma coletiva e fala, vai desligar, plano espiritual, beleza, quero chegar lá no nosso lar, beleza, mentira, né? As coisas não são tão simples assim. Mas quando a gente pega e analisa no plano individual, gera a complexidade. Nas obras de André Luiz, temos vários relatos, né, detalhando situações do desencarne que são interessantíssimos. Mas no Céu e Inferno, uma das obras básicas, nós temos no título Passamento, né, a linguagem um pouco mais da minha época. Eu sou velho ou sou novo, já não sei mais, estou no meio do caminho.
né? Mas eu cheguei a ouvir isso e depois, mas ainda vai, tem certos lugares que falam, anunciamos o passamento de fulano de tal e as pessoas não entendem o que é isso. É a morte, é a desencarnação, é o desligamento meu do meu corpo material. Fica mais fácil essa análise quando eu jogo para mim. Eu não falo do espírito do corpo. Não é o desligamento do espírito, da alma, que deixa de animar aquele corpo. Sou eu. Eu já passei por isso. E repito isso. Tantas e tantas e tantas vezes, mas, devido ao esquecimento, devido às afetações da matéria, tudo fica mais complicado de se analisar de forma tranquila. A espiritualidade nos traz uma coisa que eu acho bem interessante, que é, se nós entendêssemos mais a fundo, nós temos muita informação, mas a fundo mesmo, nós veríamos, e aí eu até conclamo todos a buscarem a leitura do Céu e Inferno, a leitura das obras de André Luiz, o livro dos Espíritos, as perguntas e tudo mais são bem esclarecedoras. Mas o nascimento, que é o reencarnar, o voltar para o corpo, é muito mais complexo do que o desencarnar. O preparo é feito lá, a ligação célula a célula, tudo aquilo é algo extraordinário, já vai tendo momento, desde a concepção, né, in vitro ou no útero, né, ligou-se o espermatozoide com o óvulo. O homem consegue fazer essa junção, ela consegue criar um corpo material, mas ele só terá vida a partir do momento que ele for animado, que ele tiver uma alma. Tanto é que não são todos os que, como diriam os mais velhos, que vingam, né? Que vão seguir na concepção como seres animados, seres encarnados. Mas é mais complexo, porque ele vai por etapas que passam pelo período intrauterino e ele vai ali se amoldando, se unificando. Já o momento da morte, ele é, vamos dizer assim, singular. Eu não tenho como dizer para vocês aqui, ele será dessa forma, seguindo esses parâmetros especificamente. Vai extinguir o fluido vital e simplesmente rompe-se o cordão fluídico, a alma está liberta e o corpo está inanimado. Pronto, terminei a explicação básica geral. A variação, ela é igualmente proporcional ao número de espíritos criados, porque ela se vincula diretamente à forma com que eu proporciono a mim mesmo e até o meio em que eu estou esse desencarne. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais materializado eu for, quanto mais apegado às coisas terrenas, mais complexo será o meu desligamento dessa matéria, mesmo com a cessação total do fluido vital. Para que não gere dúvida, o fluido vital é como se fosse o combustível, a bateria, o que carrega a bateria. Você tem um celular inanimado, parado, desligado, sem bateria nenhuma. Para apertar, fazer o que for, é uma matéria. Está ali, durinho, não serve para nada. Você liga ele numa fonte de energia, essa fonte de energia recarrega e anima aquele equipamento. Faz com que aquele equipamento tenha uma funcionalidade diferente,
que vai durar até a próxima recarga. Diferentemente de nós não temos uma recarga. A gente passa lá e troca essa casquinha para uma outra casquinha, ou seja, o meu carro parou, eu tenho que trocá-lo. Eu necessito trocá-lo. Porque a estrada é diferente. E sendo diferente, aquele que eu utilizei naquele trecho, ele já cumpriu a sua tarefa. Esperamos que sim, né? A ideia é que nós queremos que seja, a gente sabe que não na prática. Mas aí eu pego um outro preparado para o próximo trecho, que vai ser mais conturbado, menos conturbado, mais liso isso, mas vamos ter um novo veículo, que é o corpo, que vai estar pronto para aquilo. Então fizemos e fazemos várias e várias vezes isso, não me perguntem quantas vezes, eu acho que eu já bati e voltei ali uma quantidade razoável, já fiquei preso lá, perdido um bocado de tempo também, batendo cabeça. Uma coisa eu tenho certeza, minha alma é velha pra caramba, eu sou ranzinza e resmungão pra caramba, desde pequeno, ou seja, não tem como eu ser um espírito novinho aí, né? Não tem jeito não, apesar dessa carinha de bebê que eu tenho aqui, não tem como ser. Nós todos aqui, como diria o meu amigo Paulinho Emiliano, já amassamos muito barro lá no Egito. A maioria de nós aqui viemos, quase todos, de vivências milenares aqui na Terra, passando por dificuldades e repetindo as mesmas dificuldades, vencendo um grãozinho de areia, às vezes por existência, com muito esforço por dia, né? Grãozinho de areia, eu acho que o meu ainda não dá, mas estou tentando. O estar aqui é um esforço. Mas estar aqui é menos difícil do que eu estar em algo que eu acredito, mas eu não me recordo. Em algo ou em algum lugar que dependa muito da fé que eu tenho, do alicerce real que eu fiz da minha vida. Porque eu acho que o grande medo que nós temos da morte, do passamento, do desencarne, são as nossas falhas. É o ter que confrontar o que eu sou realmente e não o que eu finjo ser aqui. Porque nós, no dia a dia da Terra, por necessidade, por comodidade, por fragilidade, as justificativas são variadas e as necessidades também. Eu não digo que não seja útil, porque muitas vezes é mais útil utilizarmos do que sermos de forma grotesca que nós somos, mas nós nos valemos de máscaras diárias que nós temos que lidar no trabalho, em casa. Em casa é o lugar que menos usamos, por isso dá mais problema, né? É o lugar onde a gente pendura ela ali, ó. Cheguei, pendurei, coitado da esposa, coitado do marido, coitado do irmão, coitado da mãe, coitado do filho, porque ali a gente é a gente, né? Porque a gente acha que todo mundo é obrigado a aguentar. Mas quando chega o momento em que eu tenho que devolver essas máscaras que eu usei, para eu confrontar a mim mesmo, esse momento gera a complicação ou a facilitação desse desencarne. Vamos a alguns exemplos. O que talvez nós conheçamos com muita frequência, quase todos os lares já passaram por algo semelhante, que são as enfermidades, o envelhecimento, né? São duas formas muito naturais do término do ciclo de vida material, de encarnação. Seguindo dessa forma, existe teoricamente uma programação simples de se lidar. Eu vou envelhecer
vou chegar até o término dessa bateria, essa bateria vai acabar e eu vou me desligar. E aí eu vou simplesmente acordar no local onde eu não preciso de bateria, que é a minha pátria real. Porque o que precisa de bateria é esse corpo. Do lado de lá não. Lá nós somos, aqui nós estamos. Essa é a diferença. Dessa forma parece simples. Uma pessoa está doente. Você vê que a doença está avançando e ela vai debilitando e vai chegar ao final. Então, terminou ali, a doença cumpriu o seu papel regenerativo, educativo e outras coisas mais. Acabou, eu desligo, chego de lá para continuar uma outra etapa. Simples, né? Se alguém falar que sim aqui, só não está com a pena porque eu não tenho, estou brincando, não estou querendo agredir ninguém não. Mas não é simples. É aí que entram, nesse caso específico, eu estou num caso só, que é o mais comum. Entra o quê? Essa vinculação, materialidade e espiritualidade. Eu ser mais espiritualizado ou mais materializado. Porque quanto mais materializado eu sou, mais dúvida eu tenho do que vem do outro lado. Porque tudo que eu estou acostumado é isso aqui, ó, é o limite que é a minha vida, é a mesa que eu consigo tocar, né? A minha vista tem a limitação de um óculos para aqui, no meu caso, para enxergar mais perto. A sala, a casa, a cidade, o planeta, se for muito além, meu cérebro dá curto. Mas a gente se prende a isso. A humanidade vai estar buscando uma navezinha que vai lá no outro planeta para saber se tem vida. Desse jeito igual aqui, pertinho, difícil. Aqui tem vida? Tem. O universo é vida. Tudo é vida. Mas eu tenho dúvida. E essa dúvida faz com que essa transição seja mais difícil, mais dolorosa. E o despertar no plano espiritual, proporcionalmente mais complexo, mais difícil. E o desligamento do fio, que dizem que é um fio prateado, né? Tem até algumas citações de colorações, né? De um violeta dourado com a parte do plexo cerebral, que é a última parte a se desligar, né? Se eu estiver falando muita besteira, aí os profissionais da área de saúde ou os estudiosos mais profundos me corrijam, por favor, para que eu não fale besteira, que eu sou imperfeito, posso dar algum dado aqui impreciso, por isso que é bom consultar tudo que eu estou falando, viu, gente? Mas o corpo se desliga, ele tem pontos de energia que vão, e o último a se desligar é o ligado à mente. E esse liame, que é como se fosse um cordão umbilical, que nós cortamos com uma tesoura, né, ou com algum objeto cortante quando a criança nasce, quando nós nascemos, quer dizer, existe esse cordão, só que material, está lá, ligando nós, bebês, às nossas genitoras, às nossas mães, os receptáculos daquele corpo bendito que nós temos. Do lado de lá, também há esse cordão. E o desligamento completo desse cordão, ele pode ter uma variação de acordo com o meu apego com a matéria. Ao ponto de que, se o meu apego é muito grande, eu posso manter ligações com o corpo material, mesmo inanimado. Além, por óbvio, da dificuldade de eu me compreender, me alocar, eu estar num local que existe, mas eu tinha dúvida se existe, mas lá eu não tenho meu carro, lá eu não tenho minha casa, lá eu não tenho dinheiro.
eu sinto fome, mas não sei se é fome, e ali vão as várias sensações, as perturbações, e aí eu confronto as minhas realidades, e aí eu crio o meu umbral, que a maioria de nós que frequenta as casas espíritas já ouviu falar disso várias vezes, mas que fique bem claro, o umbral não é um local existente, não foi criado. O inferno não existe um local para sofrimento eterno. Existe um local de aproximação por afinidades ou sofrimentos. Um local que vincula os nossos infernos interiores. As minhas mágoas, meus ressentimentos, minhas decepções. Minhas, são só minhas. Ninguém decepciona a gente. É sentimento. Então, se eu tenho muito apego, se eu tenho muita materialidade na minha mente, eu chegarei ao final do meu ciclo preso a esse momento. Aqueles de nós que não acreditam que existe vida após a morte, o sofrimento deve ser muito superior. Eu não consigo medir, porque se para nós que acreditamos, até praticamente todas as religiões acreditam que você acredita que você vai aguardar o juízo final, você acredita que vai chegar de lá, vai ter algo, mas o morreu, acabou. Eu não acredito que ninguém intimamente acredite, mas quem acredita ou tem o sofrimento vai ser maior. Vai ser maior. Então, quando nós lidamos de uma forma apegada e fazemos com que aqueles que estão à nossa volta também tenham essa característica de apego, o nosso momento de desencarne será mais difícil, será mais doloroso e dificultará as equipes que já estão ali de prontidão para o recebimento. Porque isso é muito interessante. Eu vou desencarnar, vou chegar lá, oba, será que tem alguém? Sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Né? Há até relatos que eu li em alguma das obras de André Luiz, salvo engano meu, que fala da equipe do Fabiano de Cristo, né? Que é uma equipe que fica responsável por esse tipo de trabalho, que é justamente levar as equipes para auxiliar no desencarne. Para auxiliar no quê? Vamos ficar bem fácil. É a equipe médica do plano espiritual para fazer o parto de lá. Eles vão anestesiar, eles vão sedar, eles vão medicar, né? Tudo fluidicamente, óbvio, não precisa de substâncias mais grosseiras que temos aqui. E ao final, auxiliarem com a tesourinha divina para romper esse último laço. Essas equipes, elas estão lá para esse trabalho maravilhoso. Agora, se nós temos uma vida de abnegação, uma vida em favor do outro, uma vida onde eu consigo pegar as minhas convicções reais, não são aquelas convicções transitórias ou de fingimento, é aquilo que eu acredito de verdade. Se eu acredito no Cristo, no que Ele ensinou, e eu consigo botar minimamente na minha vida, e eu levo a vida de forma mais leve, e eu consigo chegar lá na frente, ciente de que eu estou chegando no final, e sem um remorso daquilo que eu não consegui fazer, porque vai chegar lá na frente e vai ter muita coisa que nós não fizemos. A minha batalha é para eu fazer 1%, que eu acho que está difícil. Mas é pouco. Né? Cada grãozinho, como eu disse lá atrás, que nós conseguirmos, é uma vitória. Porque muitos de nós passamos por uma existência inteira
afetados pela matéria e esquecemos de conquistar pelo menos um grãozinho de elevação, de crescimento. Ainda brigamos e falamos o tempo todo. Eu digo isso nós porque não dá para usar outro termo, é nós. Quem está aqui à frente todas as semanas, em todas as casas espíritas, não está dando aula de nada, está compartilhando o que estudou, o que levantou em vivências, para juntos crescermos. Ninguém é melhor. Aliás, nesse plano que nós estamos no plano da dificuldade. Então nós fazemos parte, a grande maioria de nós, do grupo que vai ter dificuldades no momento da desencarnação. Vai ter dificuldades de se desligar e acordar lucidamente do outro lado, de forma serena e tranquila. Diversamente do que às vezes vemos aí, espíritos evoluídos, né? Nós não somos espíritos evoluídos. Nós somos espíritos em estágio de evolução, galgando degraus para tentar melhorar. Então nós estamos nesse ponto da dificuldade, do sofrimento, do apegar, não quero que vá, por que vá, não quero ir, se eu for, como é que vai ficar? Ah, eu estou doente, que maldita doença. Salvo engano meu, Jesus Gonçalves, é Jesus que eu te falei, né, Marcelo? Daquela passagem, né? Jesus Gonçalves, no contato que ele tem com Divaldo, que acredito eu, retornou de forma bem mais fácil do que o Daniel vai retornar para lá. Eu vou dar trabalho, gente, eu acho. Eu já choro aqui, imagine lá. Né? Fazer o quê? O Jesus fala com Divaldo depois de toda uma passagem muito bonita, acho que é válido se ler sobre ele, mas ele pede para que Divaldo leia a mensagem dele aos leprosários, para que fale para eles que aquela lepra que acomete a eles, especificamente no local que ele cita inicialmente, é a salvação, é o remédio de vidas de falhas. E ele mesmo havia falhado, salvo engano meu, 5 ou 6 reencarnações seguidas, vindo com meios de melhorar e fazendo atrocidades. Ele fala, a única coisa que conseguiu me parar, me salvar, foi a lepra. E é descrito por Divaldo como um espírito do nosso grau evolutivo. Não era um espírito evoluído, mas ele havia conseguido naquele momento chegar à lucidez no plano espiritual, que é o que nós buscamos. Por outro lado, se nós conseguirmos lidar com isso, nós lidar de forma positiva com a desencarnação, tratá-la de forma natural, chorarmos de saudade, não de raiva, de remorso, não de resignação com aquilo que ocorre, se nós conseguirmos passar para os familiares que aquele é o nosso momento, o nosso desligamento será um tanto quanto mais fácil. De forma que existem inúmeros relatos de que não é incomum, de que muitos de nós já em estado idoso ou de enfermidade prolongada, mas já resignados, que nem sofrimento sentimos, que o corpo já não passa para o espírito o sofrimento material, pois já aqueles de nós que já estão nesse processo, já estão mais no plano espiritual do que no plano material. Também não é incomum que as pessoas também com enfermidade avançada ou idosos em idade avançada ou em término de sua existência, vejam, conversem e estejam, está delirando, você está... Eu tive um familiar que virou para mim e falou, para você eu posso contar, mas fulano teve aqui, Beltrano teve aqui, mas não espalha não, vou falar que eu estou louco, tocando canto.
Eu vou te falar, é verdade, não é? Eu não vi. Mas como que eu vou duvidar? Porque é possível. E eu não tenho a mediunidade da visão para dizer, olha, eu estava ali, eu vi, não. Eventualmente alguma coisa me passa assim, atrapalhando, mas via de regra, não. Mas a literatura espírita traz isso como fatos interessantes, porque você já está num trabalho de desencarnar, sair da carne. E muito comum é que os nossos parentes, e aí o parente, o familiar, ele toma uma conotação muito mais ampla, não é o consanguíneo, porque o sangue vincula a matéria, mas é aquele de afinidade espiritual, nossa família espiritual, que muitas vezes é formada através do convívio aqui, em família real, mas que se mantém, porque o que é bom não se perde. Que eles nos aguardem, nos auxiliem nessa passagem. Eu, quando jovem, tive um sonho, e eu tenho poucos sonhos que eu falo, esse não dá para duvidar. O resto é tudo bilolado do dia a dia, aquele que é comum da gente, do terra a terra, da preocupação. Mas o sonho que eu sinto, temperatura, odor, toque, esses eles sempre me afetam e eu falo, gente, como é que eu vou duvidar? Eu senti. Eu tive um sonho com meu avô e um grande amigo dele. E eu sabia que ele estava desencarnado e ele veio, e a fala dele para mim, que ele veio me dar um abraço, mas que não poderia demorar, porque eles estavam com um trabalho a ser realizado. Eles iam realizar o resgate e o auxílio de um irmão que estaria desencarnando. Eu, ao acordar, me deparo com a notícia do desencarne de um familiar, vinculado a esse amigo do meu avô. Bom, delirei, né? Até hoje eu acredito que não. E um desencarne que aparentemente foi muito difícil, muito doloroso, muito complexo, mas que sempre há a participação de uma equipe e de familiares. E uma das obras de André Luiz, o relato inclusive de que aquele espírito, um espírito já evoluído, ele é entregue aos braços da mãe, e que a mãe o acolhe, o auxilia, mas que depois o entrega para a equipe, porque ela não poderia ficar ali. Olha que maravilha que é. Ah, então eu quero morrer agora? Não, gente. É na hora que chegar, no momento certo. Mas nós temos que nos preparar. E a preparação não é lá próximo do momento da morte, porque eu não sei qual será o meu. A preparação, ela é no dia a dia. Ela é com cada ato, com cada pensamento, com cada ação que é melhor que a reação, com cada arrependimento, com cada conserto que eu faço, porque o errar é a regra. Já que eu estou tão afetado pela materialidade, eu vou errar mais que acertar. Estamos num estágio evolutivo onde o mal predomina, onde a afetação da matéria é maior. Então, por óbvio que eu irei errar, mas eu tenho que começar a enxergar o meu erro e a corrigi-lo, enxergar os meus limites, que é até onde eu posso ir e até onde extrapola a minha ação para o meu egoísmo, minha vaidade, meu orgulho. Fazer uso da oração não como um socorro, um pedido, vou rezar porque eu estou precisando hoje. Rezemos todos os dias, todas as horas, para agradecer tudo de ruim que aconteceu. De bom é fácil.
Maria Dolores, num poema que ela psicografado, ela fala no final, ela agradece a Deus por todas as vezes que ele disse não a ela, porque aquilo foi livramento, aquilo auxiliou. O sim é perigoso, o não educa. Quem tem filho sabe disso. Nós somos filhos, nós sabemos disso. Quantas vezes, se tivéssemos recebido um não de nossos genitores carnais, não teríamos sido afastados de problemas que vivenciamos e que eles já haviam previsto aquilo. Então é hoje, é o trabalhar o pensamento e viver de uma forma mais leve. Entender que esse corpo que eu tenho é um instrumento, é uma ferramenta. Eu não tenho que ficar endeusando a matéria. Eu não tenho que viver em favor e em função da matéria. A matéria é meio, é ferramenta. E se a ferramenta estraga, ou ela perde a sua energia de funcionamento, irei pegar uma outra mais adequada para o trabalho que segue. A ferramenta utilizada para o corte de uma árvore é diferente daquela utilizada para a lapidação, para a construção de um móvel, transformando as utilidades da matéria para a evolução. A ferramenta que colhe a planta não é a mesma que processa o medicamento que vai ser utilizado em um corpo para ser curado. Esse corpo que eu uso hoje não é o mesmo que eu usarei na próxima existência para uma outra tarefa ou para concluir o que eu não dei conta pelos meus erros nessa. Então eu tenho que me preparar a partir de agora. E isso eu estou colocando o momento do desencarne em situações normais. Porque, por óbvio, lá no Céu e Inferno traz isso como um tópico separado, né, distinto, que em casos de mortes violentas, né, em situações mais drásticas, né, situações de autoextermínio, situações de assassinatos, que são coisas mais bruscas, por óbvio, não seguiremos o mesmo trâmite de desligamento daquele onde há o término da energia do corpo, porque há uma ruptura abrupta. Então, nós ficaremos em situações como essa, em situações de confusão, de perturbação, de maior dificuldade. Essas naturalmente, elas gerarão uma desagregação, no mínimo parcial, que levará mais tempo para que a gente possa se desvencilhar de tudo aquilo que envolve aquele momento. Mas que, se eu, passando por essa situação, tiver vivido uma existência carnal mais etérea, mais leve, mais serena, mais cristã, eu acho que falta muito a gente utilizar esse ponto, que é o cristão, porque quando se pergunta o que se pode considerar o verdadeiro espírita, a resposta que a espiritualidade dá é que é o mesmo que o verdadeiro cristão. Que o espiritismo ele vem fazer o quê? Ele vem trazer o consolo, o amparo, o esclarecimento, a lei do amor que Cristo deu. Então, se nós formos guiados por visões mais cristãs, e não só teorias, vivências reais, eu errei hoje, Jesus me disse, dar a outra face. Quantas vezes eu dei outra face hoje? Nenhuma. Então amanhã eu tenho que tentar pelo menos meia. Não é? Não consegui, vamos lá. Eu vou fazer a caridade. Uma mão faz, a outra não tem que saber. Mas eu fiz e mostrei. Perdeu, quem recebeu, tá beleza, mas eu ainda tenho que vencer isso aqui. E assim inúmeras coisas. Vamos ficar nos ensinamentos do Cristo. Vamos firmar no ensinamento do Cristo. Ele deixou um manual. E esse manual, ele não é só para a nossa evolução.
Esse manual, ele é para nossos momentos de idas e vindas. Eles facilitarão o nosso preparo da nossa próxima existência, assim como o nosso despertar no plano espiritual. Porque o auxílio no momento da desencarnação, ele sempre virá, ele sempre está presente. O que dificulta para nós essa passagem é nós nos ajudarmos ou nos deixarmos ajudar, enxergarmos que chegamos na nossa pátria real e que nós não deixamos nada para trás. Nós carregamos tudo que nós somos e tudo que nós temos, porque tudo que nós somos e temos é imaterial. O que ficou aqui foram simplesmente vivências e ferramentas que Deus nos prestará, nos emprestará, nos fornecerá na próxima existência. Convido de novo a todos a leitura do Céu e Inferno. Eu acho que ele tem me visitado mais do que algumas vezes. É uma leitura muito interessante, assim como as obras de André Luiz, que trazem relatos, mas que seja bem claro para todos nós, que fique bem claro, que são apenas amostragens. Quando nós lemos um romance, nós temos que ter em mente que aquele romance conta a história daqueles espíritos envolvidos lá. E que cada um de nós aqui é um romance vivo. Eu sou um romance, se alguém souber contar direito. Mas cada um de nós é uma história viva singular, nenhuma se repete, porque os erros podem ser similares, não iguais. E a nossa forma de buscar o acerto é vinculada a cada uma de nossas individualidades. Deixo para vocês hoje o meu muito obrigado, a minha gratidão e a minha palavra de estímulo. Saibamos viver para que consigamos desencarnar e morrer. Vamos dizer assim, quem quiser usar essa palavra, mas desencarnar com dignidade, com amor e prontos para auxiliar e sermos auxiliados nessa e em todas as existências de nossa vida, que é infinita. Muito obrigado.